Olá, começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E o tema de hoje é o potencial turístico da Vila de Paranapiacaba. Para conversar sobre esse tema, eu recebo o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fábio Picarelli. Olá, secretário, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa. Bom dia, Fábio. É um prazer enorme participar desse programa importante, né, da TV Alesp, o Conexão Legislativa. Espero poder contribuir, atualizar, falar das coisas que estão acontecendo aqui no município de Santo André, particularmente lá na Vila de Paranapiacaba, que é uma das atribuições da nossa secretaria, né, na Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos várias responsabilidades, cuidar de toda a parte de verde da cidade, né, da macrozona de proteção ambiental que a gente fala, cuidar dos parques municipais, da defesa dos animais também, do bem-estar animal, e a administração da Vila de Paranapiacaba, que é algo que muito me orgulha poder ajudar a recuperar essa história nacional. Parte da história Secretário, nacional, né, Fábio? Que está claro. ali constituída. Secretário, eu quero até começar esse nosso bate-papo aqui com o senhor falando um pouco das características da Vila de Paranapiacaba, porque o nosso programa é visto até pela internet nacionalmente, internacionalmente, então há muita gente que ainda não teve a oportunidade de conhecer a vila. Explique um pouquinho o que é essa vila e onde ela está localizada ali em Santo André. Paranapiacaba, para quem não sabe, Fábio, é um lugar muito pitoresco, é um lugar histórico, ele tem uma relevância é, histórica e ecológica, né? Faz parte do território de Santo André, está localizado no topo mais alto, no lugar mais alto da Serra do Mar, então ele está entre a parte, o Planalto, né? Que até pegando a Anchieta, a gente descendo a Serra do Mar, se a gente for fazer uma localização geográfica, né, nós estamos entre a Baixada Santista e o ABC Paulista. Então, o último pedaço de Santo André é Paranapiacaba, antes de fazer limite com Cubatão. De histórico, muito importante a gente falar da relevância que teve a ferrovia de Paranapiacaba, né? Nós temos lá a malha ferroviária que funciona até hoje. Lembrando que a ferrovia do estado de São Paulo ela nasceu com o intuito de levar toda a produção de café que era produzido no interior do estado de São Paulo para o Porto de Santos. Então, quando nasceu a ferrovia, quando houve essa necessidade da construção da ferrovia e houve a demanda, principalmente para o escoamento do café, Barão de Mauá, que era um empreendedor brasileiro, fez com que o investimento inglês viesse para o nosso país e, através de uma parceria com os ingleses, uma concessão de 90 anos que começou ainda no século XVIII, né, no final do século XVIII, nós, então, começamos a construir essa ferrovia, né, através dessa parceria, que resultou numa vitoriosa missão de descer a Serra do Mar num sistema que a gente falava antes através dos locobrex, um sistema funicular, né? Ou seja, a descida do trem era feito a cabo, né? E tudo isso naquela época, né? Na época que era o auge do vapor, nós tínhamos Paranapiacaba como um ponto de alta tecnologia dentro do país. Então, foi feito um investimento muito grande para que esse café fosse coado da parte alta do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo,
até o Porto de Santos, investimento que até hoje, né, rende frutos para o nosso estado. Então, a importância, veja, São Paulo, se São Paulo hoje é a locomotiva do país, né, do ponto de vista econômico, se deve muito a essa ferrovia que passa pela cidade de Santo André e que, a bem da verdade, nasce ali em Paranapiacaba, porque foi construída ali uma vila ferroviária. Então, os ingleses escolheram aquela localidade como ponto ideal para se fixar. Então, nós temos uma vila inteirinha construída nos moldes ingleses, né? São casas de madeira na parte baixa, são 350 casas terra. Então, algo assim que nós temos que ter o respeito, temos que ter todo um empenho para que haja essa preservação. Então, a vila de Paranapiacaba, ela foi construída com esse modal, né, de madeira, né, e nós conseguimos, através disso, separar a vila. Foi separada a vila naquela oportunidade por cargos, né? Então existia a casa do engenheiro-chefe, existia a casa dos funcionários menos graduados, como os maquinistas, por exemplo, e a casa das pessoas que trabalhavam no dia a dia da ferrovia, a casa dos solteiros, né? Que a gente falava, que é o galpão de solteiros, que existia também essa separação. Os ingleses eles concediam o imóvel para os funcionários que trabalhavam na ferrovia, mas dividiam de acordo com a hierarquia e de acordo também com o Estado Civil. Então, existiam imóveis destinados só para os solteiros que moravam e que trabalhavam na ferrovia. Então, Paranapiacaba foi um ponto, né, importante, foi a sede, né, de toda a construção dessa ferrovia que trouxe o desenvolvimento econômico que até hoje rende destaque no Brasil e no mundo para o estado de São Paulo. Dentro desse contexto, lembramos que, Secretário, ecologicamente falando, também o ponto é super privilegiado, porque nós estamos ali no topo da Serra do Mar, né? E existe lá o Parque Nascentes, são 4 milhões de metros quadrados de área preservada, existe também o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, nós temos uma riqueza ali, não só histórica, mas como também uma riqueza ambiental gigante, né? Porque ali tem secretário inúmeras Picarelli. nascentes e até o Rio Pinheiro, né? A nascente do Rio Pinheiro parte lá de Paranapiacaba. Secretário Picarelli, eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor está falando, pelo seguinte: para quem não conhece Paranapiacaba, é uma vila com casas ali com construções de madeira, uma vila que vem sendo restaurada aí com o passar dos anos, que já virou um ponto turístico tradicional aqui de São Paulo, né? E que é realmente cercado por matas, né? Então realmente é um lugar muito bonito e até existe ali determinadas épocas do ano, né, que a neblina fica muito baixa e até parece muito com o clima londrino mesmo, que esses trabalhadores que vieram da Inglaterra gostaram bastante da localização por causa disso. Agora, secretário, eu quero aproveitar para falar sobre o momento que a gente vive no mundo, né, e aqui no Brasil também, em relação à pandemia. Um lugar como esse, que é um atrativo turístico muito importante aqui para São Paulo, tem sofrido muito também com a pandemia e com a impossibilidade de abrir os comércios e abrir os atrativos turísticos da vila? Sem dúvida, Fábio. Nós tivemos, num primeiro momento, a atitude drástica no ano passado do fechamento completo da vila. Interessante, Fábio, que mesmo com esse fechamento, as pessoas continuaram visitando a vila de Paranapiacaba, tamanho é o seu apelo, né, turístico, e nós tivemos que bloquear, fechar as entradas da vila para preservar a questão dos moradores. Nesse momento, a intenção nossa principal
é a preservação da vida das pessoas que moram naquela comunidade. São 900 pessoas que habitam em Paranapiacaba, e nós fizemos todo um plano de ação, né, que, graças a Deus, resultou em 0 mortes, 0 ocorrência de mortes por Covid na vila durante todo esse período pandêmico. Então, nós tivemos que fazer o fechamento das entradas, tanto da parte alta como da parte baixa, fizemos a higienização de todo o viário lá e dos principais pontos turísticos, fizemos distribuições de cestas básicas, né, garantindo a segurança alimentar, fizemos também ali uma ação para que todos tivessem acesso à lei de incentivo à cultura, né, a lei Aldir Blanc, que beneficiou uma série de artistas que vivem lá da vila de Paranapiacaba, sem falar o seguro, o auxílio emergencial do governo federal, que também chegou à vila. Então, foi feito todo um planejamento com o impacto da pandemia para que os moradores pudessem ultrapassar esse período com o mínimo de tranquilidade. E, graças a Deus, o resultado foi muito positivo nesse sentido, tanto é que nós não tivemos lá nenhuma ocorrência de mortes por Covid. É claro que ainda falta alguma coisa, nós precisamos, no momento próximo, até por conta desse segundo fechamento, né, pensar em um plano de recuperação da atividade econômica, e isso tem sido já estudado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santo André, e nós pretendemos, tão logo aconteça essa reabertura, dar todo o apoio para os empreendedores, para a rede hoteleira da vila, para os monitores ambientais, para os restaurantes, para que eles possam fazer essa retomada de uma forma mais tranquila. Mas, por hora, a nossa preocupação maior é fazer com que o vírus não circule lá na vila de Paranapiacaba e que nós continuemos com esse índice 0 de mortes, que é muito importante para todos eles lá. Uma vila pequena, né? Que ela é inteira aberta, é arejada, isso tudo facilita com que o vírus não se espalhe de uma forma trágica por lá. Agora, secretário, por causa da pandemia, muitas vezes os turistas estando impossibilitados de visitarem a vila, a gente sabe que a vila de Paranapiacaba, nos últimos anos, ela vem passando por uma restauração. Isso atrapalha também o processo de restauração da vila ou uma coisa não está ligada à outra? Não, está ligado sim, Fábio, bem observado. Num primeiro momento, naquela primeira fase da pandemia, o fechamento até de uma certa forma contribuiu para que as obras da vila andassem, né? Então a gente tem que separar, né, a atividade turística daquilo que vem acontecendo em termos de restauro, né? Então, assim, muita coisa foi feita na vila nesse período fechado, no sentido de nós adiantarmos a manutenção da vila. A vila ela tem passado por um processo fantástico de restauro, né? Nós temos lá inúmeros imóveis já recuperados e muitos que ainda serão objetos de intervenção. Nós temos lá, só não sei se é do seu conhecimento, do conhecimento dos telespectadores, mas nós temos lá o PAC Cidades Históricas, né? Que contempla toda a vila de Paranapiacaba. Então, são 8 convênios com o governo federal, dos quais 4 já foram executados e 4 estão em andamento. Então, para vocês terem uma ideia, agora, pouco mais de um mês, nós anunciamos o início do restauro do campo de futebol. Campo de futebol este que, segundo os historiadores, é o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil, medidas e regras trazidas por Charles Miller, que foi funcionário da ferrovia e trouxe todo o regramento do futebol para o Brasil, que se tornou o país do futebol. Então, assim, a parte de restauros, agora na segunda fase, realmente vai causar um pouco de atraso, porque
a fase roxa ela foi um pouco mais restritiva e acabou por paralisar um pouco as obras que estavam em andamento. Mas acredito que isso não vai se estender por muito tempo e nós vamos continuar com esses investimentos lá e com essas obras que não podem parar de forma alguma, porque há tanto tempo que a vila de Paranapiacaba ficou abandonada, é bom que se registre aqui, né? Houve, durante um longo tempo, um período de abandono da vila, né? E faz 4 anos que Santo André se esforça e busca, a todo custo, fazer com que a vila volte a ser um local turístico de relevância. Ela já é um local turístico consolidado, né? Mas nós queremos trazer o turismo da vila a um nível internacional. E, para isso, os investimentos não podem parar, a gente tem que continuar. Afeta, sim, mas, de uma certa forma, nós temos conseguido conciliar essas obras com a pandemia. É engraçado, né, secretário? Quando a gente começa a falar de Paranapiacaba, sempre é uma fase de descobertas, né? Porque o senhor falou agora que muito provavelmente o primeiro campo de futebol com medidas oficiais se deu na vila de Paranapiacaba. Eu também tenho uma informação que um dos primeiros cinemas de São Paulo foi aberto em Paranapiacaba. Então, quer dizer, a vila ela tem um potencial turístico ainda que vai crescer muito conforme essas restaurações forem sendo feitas, né, secretário? Não, não tenho a menor dúvida. Você falou do Cine Lira. O Cine Lira também está contemplado pelo PAC Cidades Históricas e já está em fase final de aprovação do projeto. Então, eu tenho a convicção que ainda nesse primeiro semestre nós consigamos iniciar o restauro do Cine Lira. E ali tem muita coisa, é realmente um celeiro de história, de cultura. Nós temos a Associação Lira Serrana também, que é um outro prédio que durante o Festival de Inverno nós utilizamos com o Sesc, lá com várias atividades, tem um teatro belíssimo e também vai ser objeto de restauro. Fizemos o restauro da Torre do Relógio, né, junto com uma parceria com a MRS, que é a empresa que explora a malha ferroviária, né, com o transporte de cargas, né, e enfim, fizemos também lá o restauro da cabine de sinais, cabine de comando, do Museu Castelo, né? Como eu falei há pouco, Fábio, lá, as habitações eram classificadas e divididas através da hierarquia, né, dos cargos e pelo Estado Civil. Então, o Museu Castelo, o que ele representa? O Museu Castelo representa a habitação do chefe, daquele que projetou a ferrovia e que depois comandava toda a operação ferroviária. Então, era o engenheiro-chefe. Então, o Museu Castelo, que foi recentemente também revitalizado e nós mudamos toda a expografia, ele está no ponto mais alto da vila e de lá o engenheiro-chefe conseguia visualizar todos os funcionários e também visualizar o comecinho lá da descida da Serra do Mar. E dizem também, né, que esse museu foi no Museu Castelo e da localização do engenheiro-chefe no topo da Serra do Mar, que nasceu a expressão para inglês ver. Quer dizer, os trabalhadores da ferrovia eles trabalhavam ali no pátio para o inglês ver. Então, eles faziam, às vezes, de conta que estavam trabalhando para que o engenheiro observasse tudo lá de cima, né? Então, por isso que eu digo, Paranapiacaba, ela faz parte da cultura nacional. Isso foi reconhecido pelo IPHAN, né, que é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, foi reconhecido pelo CONDEFAT e pelo CONDEFAPASA. Agora nós buscamos o reconhecimento também na Unesco e também o reconhecimento na Assembleia Legislativa, através de um PL que foi proposto pelo deputado Tiago Auríquio,
para que Santo André se torne um município de interesse turístico, também importante para nós, para que essa evolução continue. Secretário, as casas onde moram esses quase 1.000 moradores, né, vivem ali em Paranapiacaba, essas casas elas são propriedades de quem? Ali, a vila ela se divide em parte alta e parte baixa, né? A parte alta é de alvenaria e são propriedades particulares. A parte baixa é composta por casas de madeira que são de propriedade da ferrovia. Aliás, desculpa, eram de propriedade da ferrovia e hoje são propriedade da Prefeitura Municipal de Santo André. Foi aliás, um dos últimos atos do finado prefeito Celso Daniel foi a aquisição da Vila Ferroviária, né? Ele assinou, no dia que foi sequestrado, ele assinou a compra da Vila de Paranapiacaba. E a partir de Mas então, esses iniciou-se moradores, o mas trabalho esses moradores de... dessas casas, secretário, eles estão ali por quê? Porque os antepassados deles já viviam ali? Eu queria entender isso. Ali, hoje, Fábio, existe uma mescla, né? Existem, sim, pessoas ligadas aos antigos moradores, né? De famílias de ferroviários. Existem artesãos, artistas, donos de restaurante que vieram após essa retomada dos empreendimentos e do turismo lá na Vila de Paranapiacaba. Então, hoje tem uma mescla. A maioria ainda tem ligação, sim, com a ferrovia. Então, ali existe toda uma história, né? E essas pessoas vivenciaram a áurea da Vila de Paranapiacaba. Nós temos lá muita gente ainda que testemunha de toda essa história que eu relatei aqui no início da nossa entrevista, né? Então, nós temos uma população mista. Secretário, outra curiosidade que eu tenho, porque normalmente no Brasil, quando uma localidade é turística, às vezes até se quer fazer o restauro ali de algumas edificações que estão danificadas pelo tempo e não se tem dinheiro. O senhor informou que Paranapiacaba tem o PAC. Isso quer dizer que o restauro de toda a vila está garantida ou ainda assim vocês precisam de mais investimento? Como é que está essa situação para que a gente possa ver a Vila de Paranapiacaba 100% restaurada? O Fábio, nós temos 3 fontes ali de recursos principais para o restauro da vila. Nós temos o PAC, Cidades Históricas, como eu falei, são 8 convênios, 4 já executados e 4 que estão em andamento. É, Segundo os levantamentos, esses 4 últimos convênios, eles teriam a cobertura de toda a vila de Paranapiacaba, de todas as 350 casas. Quer dizer, pelo menos uma boa parte delas, são 242 casas, é melhor dizendo. Mas com aquelas que já estão conservadas, quer dizer, trazendo esse PAC, nós teremos uma vila inteira em bom estado de conservação. Agora, qual que é a dificuldade? É a gente manter esses convênios, né? Porque o governo federal, com a pandemia, o nosso temor é que haja qualquer tipo de mudança no andar aí da carruagem, né? Mas até agora o governo federal manteve os investimentos, haja visto aí o campo de futebol que nós já demos início o mês passado, né? O Cine Lira está andando, depois nós temos uma casa incendiada na região do Hospital Velho, que também é objeto desses convênios, e um PAC maior que engloba essas 242 casas. Então, se o PAC Cidades Históricas for levado até o final, nós teríamos sim como garantir todo esse patrimônio histórico e cultural da vila. Nós temos também um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Santo André, a MRS e a Procuradoria Federal, que trouxe também uma série de benefícios custeados pela própria empresa que explora a malha ferroviária, que é a MRS.
Então, nós temos ainda algumas entregas e já fizemos várias através desse TAC. Então, o pátio ferroviário inteiro, por exemplo, vai ser agora restaurado através dessa parceria com a MRS. E nós temos também o Fundo Municipal de Paranapiacaba, que é uma verba oriunda dos aluguéis da Vila de Paranapiacaba, então os empreendedores e aqueles que habitam nos imóveis da prefeitura, eles pagam um aluguel e esse aluguel forma um fundo. Então, através desses três recursos do governo federal, recursos oriundos da iniciativa de parcerias com a iniciativa privada, e esse recurso do Fundo Municipal é que nós temos conseguido, com muito esforço, fazer esse movimento de recuperação dos prédios da vila. E como eu disse, muita coisa já foi entregue e muita coisa ainda, se Deus quiser, será. Secretário, a gente está com o tempo aqui quase esgotado, então quero agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Legislativa. Quero torcer aí que muito em breve a gente se livre dessa pandemia para que a gente possa usufruir de Paranapiacaba, para que a gente possa visitar a vila, para que a gente possa fazer passeios, conhecer os lugares históricos, conhecer a vegetação linda que cerca a vila. Então, agora fiquemos na torcida aí, esperando por dias melhores e pela essa restauração de Paranapiacaba, que pelo que o senhor nos explicou, ela não para. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fábio. Oxalá a nossa próxima entrevista, quem sabe, possa ser lá em loco, né? Espero você e o Diego lá na vila. Espero poder ter a honra de recebê-los lá numa vila muito melhor do que está, se Deus quiser, livre do vírus também. Termina aqui mais um programa Conexão Legislativa. E você já sabe, todos os nossos programas ficam arquivados no YouTube também. Então, se você não conseguiu assistir pela TV, vá no site, vá no YouTube, digite Alesp, que todos os nossos programas ficam arquivados lá para que você assista no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.